Boa noite, companheiros. Tudo certo? Mais um sábado estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Tudo bem? Vamos chegando. Tudo certo aí? Companheiros, aos sábados nós estudamos o livro Fonte Viva, né? Acho que todos já sabem. Semana passada nós findamos o capítulo número 58, então a gente abre capítulo 59 e pretendemos fazê-lo todo, certo? A gente inicia então com uma prece, pedindo a Jesus, ao nosso mestre, companheiro maior, que nos ampare, nos guie, nos guarde, que nos ajude nessa caminhada difícil, nessa caminhada operosa, essa caminhada em que nos encontramos conosco mesmos e dessa forma, olhando para dentro, muito mais do que olhando para fora, podemos perceber tudo o que precisamos ainda aprender, tudo o que precisamos ainda edificar em nós, para que possamos, de certa forma, cumprir as nossas tarefas e a missão a que fomos confiados. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite novamente. Companheiros, estudo Fonte Viva, capítulo 59, intitulado Palavras de Vida Eterna. Palavras da Vida Eterna. Muito bem. Emmanuel comenta uma passagem que está no livro de João, no Evangelho de João, exatamente capítulo 6, versículo 68. João escreve, o evangelista escreve para a gente, descrevendo um momento muito importante ali de Jesus, né, na Terra. Um momento que Jesus firmava a sua posição de Messias no messianato bendito que o trouxe até a Terra. O evangelista pescou uma frase ali de Pedro, né, do apóstolo Pedro, que dizia: tu tens as palavras da vida eterna. O Emmanuel brilhantemente faz um apanhado, né, dessa frase, falando sobre palavras, né, palavras escritas, palavras faladas, o ato de externar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Muito bem. Basicamente, ele passa o texto todo falando sobre isso. Mas nós achamos importante falar um pouquinho sobre o Evangelho de João. Afinal, é sobre dos versículos de João que o Emmanuel está comentando. O Evangelho de João, né, um dos 4 evangelhos bíblicos, né, que a gente considera dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o único deles que não é chamado sinóptico, né? Evangelho que é o não sinóptico. O que isso quer dizer? Os outros 3, Marcos, Mateus e Lucas, são evangelhos que têm muita similaridade. São evangelhos que existem muitas passagens repetidas, mas quando a gente estuda o evangelho, a gente percebe que Marcos, o evangelista Marcos, tem um certo olhar sobre uma passagem. Mateus, um outro olhar. E Lucas, ainda outro olhar, né? Mesmo porque cada um deles viveu sob uma perspectiva os ensinamentos de Jesus. Mateus, por exemplo,
ele era o mais estudado dos 12 apóstolos, então ele escrevia muito, né? Era coletor de impostos, então ele tinha a questão da escrita participante da vida dele. Então Mateus falava e escrevia muito bem, perto dos outros 11 apóstolos. Lucas não conviveu com Jesus, Lucas era um médico grego, né? Gregão da gema, e ele conheceu o Evangelho de Jesus nas suas passagens, e ele vivenciou o Evangelho de Jesus com Paulo. Lucas foi um dos grandes companheiros das viagens apostólicas paulinas. Marcos era sobrinho de Pedro. Marcos, né, João Marcos, sobrinho de Pedro. Aprendeu muito de evangelho com o próprio Paulo. Primeira viagem apostólica ele esteve presente, e do próprio tio, né, vendo Pedro trabalhar depois que Jesus desencarnou. Muito bem. Mas por que a gente está falando isso? Porque João escreve um evangelho completamente diferente dos outros três. João é muito mais místico. A sensibilidade do apóstolo João era uma sensibilidade diferente, né, dos outros quatro, que a gente percebe nos outros evangelhos. E é um evangelho extremamente organizado. Ele tem a primeira parte, que é uma espécie de introdução ao cristianismo nascente. Ele tem a parte 2, que é a parte do livro dos sinais, que é exatamente onde está presente esse capítulo 6, versículo 68, que a gente está comentando hoje. A gente tem terceira parte, formando essa parte principal, e a gente tem um epílogo, né? O final do evangelho. Nessa parte dos sinais, onde a gente tem esse versículo que a gente está comentando hoje, que Emmanuel comenta, Jesus participa ali junto com os apóstolos e com os discípulos de muitas curas, muitos ensinos, sobretudo conversas e colóquios que ele tem com todas as pessoas, até o momento derradeiro, que é a crucificação. Muito bem. Um desses momentos foi sublinhado para nós hoje. Essa passagem, ela finaliza ali um momento em que Jesus conversava intimamente com os 12 apóstolos. Isso é muito legal da gente perceber. Jesus tinha um relacionamento ali com os 12 muito próximo, né? É como se fosse de fato o irmão mais velho, né? Tendo que convencer os mais novos, rebeldes ainda, né? Sobre a necessidade da vida eterna, de pensar a respeito da vida eterna. E nessa passagem, Jesus é abandonado por quase todos os discípulos. Essa passagem é um pouquinho antes da crucificação, meus amigos, um pouquinho antes de Jesus chegar para o fatídico final de semana da Páscoa, lá em Jerusalém. E ele ali, nesse momento, ele é abandonado por todos os discípulos. Ficaram só os apóstolos. E Jesus estava discursando exatamente qual era a necessidade do apóstolo, qual era a necessidade do discípulo. O que é ser discípulo? O que é ser apóstolo? Não casa exatamente com o que nós estudamos nas últimas 2 semanas, apóstolo e discípulo? O que é ser discípulo de perto? O que é ser discípulo de longe? Vocês lembram disso, né? Como eu ajo na minha vida comum, né? Quais são as minhas atitudes na vida, né? É uma atitude em que eu sou mais ou menos cristão, ou eu sou cristão de fato, né? Eu sigo Jesus, simplesmente, ou eu vivo Jesus? É diferente. Seguir Jesus, podem todos seguir em Jesus. Todo mundo fala que é cristão, né? Todo mundo se vincula a uma religião na Terra, mas isso não quer dizer ser de fato, viver o cristianismo, viver conforme Jesus. E Jesus ali, naquele momento, começa a explicar o que é isso. E os discípulos acham demais, né? Os discípulos dizem para ele: duro é esse discurso. Olha só o que eles respondem, não os apóstolos, os discípulos. Dura esse discurso, mestre. Quem o pode ouvir? Quem o pode ouvir? Essas palavras, que é o que nós estamos dizendo hoje, é a questão da palavra de vida eterna.
essas palavras que o Senhor está proferindo nos choca, né? Perdão nos choca. Não é isso, meus amigos? Amor nos choca. Como assim amor nos choca? Choca. Amar a mãe, amar o pai, amar os irmãos, amar os filhos, é de certa forma confortável. E amar uma pessoa que você não conhece? E amar uma pessoa que te fez um mal, né? Perdoar não é tão complexo? Mas é isso que Jesus estava dizendo. Meu discípulo tem que perdoar. Meu discípulo tem que amar, como eu vos amei. E ali, então, os discípulos abandonam Jesus. Aí Jesus se volta para os 12 apóstolos e diz, isso que eu estou dizendo vos escandaliza? Ser discípulo vos escandaliza? Vocês estão chocados com o que eu estou dizendo para vocês? E ele continua, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras que eu estou dizendo para vocês são palavras que ecoarão nos nossos ouvidos e nos nossos corações pela eternidade. Eu estou separando o que é mundano e o que é espiritual. O que é mundano é passageiro, extremamente volátil, extremamente perecível. E eu estou mostrando para vocês que a vida é muito mais do que isso. As palavras que eu estou proferindo, a proposta que eu estou trazendo para vocês é uma proposta de vida eterna. Não é uma proposta de vida efêmera. Essa vida que se acaba no túmulo, essa vida material. Paulo, o grande apóstolo viajante, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, fazendo uma alusão à palavra escrita, que as combinações das letras, formando uma palavra, elas podem ser entendidas de uma forma fundamentalista, e isso mata o espírito. Transforma o espírito em algo mundano, passageiro. A gente pode interpretar qualquer palavra, qualquer frase de uma forma egoística, de uma forma arrogante, prepotente, mas ele completa. O espírito vivifica. O espírito vive. A mensagem de Jesus é uma mensagem imortal, é uma mensagem de vida eterna. Jesus não está pensando na vida agora, gente. É essa mensagem que o Emmanuel veio trazer para a gente, que as palavras são de vida eterna, as palavras de Jesus. A gente não está ligado a esse momento com a força que a gente está imaginando. Essa ligação, ela é uma ligação que vai se romper. Ela vai ficar para trás. E o que vai sobrar? Vai sobrar o espírito livre, quem eu sou, tudo que eu construí, todo o bem que eu fiz, todas as possibilidades que eu abri para o meu próximo. Paulo ainda, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, ele diz que semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Ele diz que tudo que a gente faz na terra, a gente vai colher quanto espíritos. Todas as nossas semeaduras, elas serão colheitas obrigatórias. Então, pensar nas palavras, mais que pensar nas palavras, pensar no pensamento, parece uma forma redundante, né, de se expressar, mas trazer o pensamento mais firme nas nossas vidas, a ideia que está rodeando o meu espírito, muitas vezes o monoideísmo, essa ideia fixa que a gente tem a respeito das coisas, nos deixa doentes. Pensar a respeito dos filmes que assistimos, do que estamos lendo, como comentamos o post do colega no Facebook, né, no Instagram.
nas redes sociais, isso tem ligação com o que a gente está falando aqui hoje. A palavra, ela tem esse teor de potencializar ou acalmar um sentimento, né? Pode ser que um sentimento seja brutalmente potencializado por uma palavra mal colocada, né? Às vezes a pessoa ela está irritada, ela está nervosa, aí você vai lá e completa o nervosismo dela com uma palavra, fala um pouquinho mais, deixa ela mais irritada, aumenta mais o problema. Então o Emmanuel chama atenção para a gente que as frases respeitáveis que nos chamam ao dever, essas a gente devia cultivar mais. As preleções valiosas, essas deveriam ser mais cultivadas. As palavras que revelam o amor nos laços que nos unem, né? Falar mais obrigado, agradecer mais, ser mais grato. Falar mais eu te amo. A gente não fala eu te amo com facilidade, né? Pelo menos eu não falo, então a gente tira por base nós mesmos, né? Então, são questões que é preciso se dizer, né? Muitas vezes eu tenho mais facilidade de dizer um palavrão do que um eu te amo. Não é um antagonismo, né? Porque nós somos feitos para amar, nós somos feitos para seguir essa vida, né? Para continuar. Jesus está dizendo isso para a gente, palavras de vida eterna, ações de vida eterna, né? Esse momento é um momento passageiro, é importante que se diga, mas o que eu estou fazendo aqui hoje, eu vou continuar para frente, né? Isso vai seguir, isso vai me seguir. Uma lição que está no livro Alvorada Cristã. Vocês conhecem o livro Alvorada Cristã? É um livro do Neio Lúcio, o espírito Neio Lúcio, ditado ao Chico, né? O Neio Lúcio o espírito Neio Lúcio é o Quinéios Lúcius, o avô da Célia Lúcius, nos 50 anos depois, um dos livros do Emmanuel, um dos romances do Emmanuel. E ele volta depois em espírito para ditar para o Chico, aqui, recentemente, para ditar aí há 60, 70 anos atrás talvez, essa obra sensacional, Alvorada Cristã. Ela é considerada uma obra juvenil, né, para jovens, crianças nem tanto, mais juvenil, mas eu diria que ela é muito mais do que juvenil, ela é uma obra que realmente cativa os corações de qualquer leitor. A arma infalível. Olha só, meus amigos, um homem estava muito revoltado com a condição dele. Ele tinha sido demitido sem justa causa. Isso acontece nas nossas vidas? Aí ele escreve uma carta tremendamente mal educada para o chefe da oficina que ele trabalhava. O chefe não esperava aquilo. Ele lê a carta e fica desconcertado, como uma bomba. Ele recebe aquela carta, uma bomba poderosíssima. E ele sai andando meio desvairado e cruza exatamente o subchefe, o primeiro imediato que trabalhava nessa oficina. E porque existiam algumas ferramentas esparramadas, ele acaba com o subchefe, vai lá e fala mais um monte de coisa para esse rapaz. Esse rapaz fica irritado. Chega a hora do almoço, ele volta para casa para almoçar, cabisbaixo, quieto e carrancudo. Senta na mesa, os filhos, a esposa servindo, né? Aquela rainha do lar trabalhando em prol do marido, para que o marido consiga praticar a atividade profissional dele com êxito. E ele, ao invés de reconhecer aquilo, ele estava irritado, ele recebeu aquela bomba, né, lá no trabalho. E ele chega e diz um monte de coisa para a mulher também. Você não presta atenção nas coisas de casa. Essa comida tá fria. Eu gosto de comer quente. E a esposa recebe aquilo também como um dardo envenenado. Vai para a cozinha e descamba
com a funcionária que tinha feito a comida com tanto esmero, com tanto carinho. Ela também, a mocinha, coitada, para não quebrar os pratos, ali irritadíssima de ter recebido também aquele feedback negativo, ela vai dar um bico no cachorro, o cachorro da casa que ficava ali no quintal. Aí desconta toda aquela raiva no cachorro, o cachorro sai correndo, vai até a rua e avança na primeira pessoa que passava pela rua, que era uma senhora. Uma senhora que caminhava com dificuldade é mordida por esse cão, porque ele também recebeu aquele dardo envenenado. E ela precisa se dirigir até a farmácia, porque doía, sangrava, tomou uma mordida. Chega na farmácia, uma fila para ser atendida, ela demora 3 minutos para ser atendida, e o farmacêutico, pois não, minha senhora, o que você precisa? E ela vira um tapa no atendente e diz, por que você não me atendeu antes? Eu estou aqui com uma mordida. Ele atende a mulher muito a contragosto e também volta para casa segurando essa arma potente de ódio dentro do coração. Quando ele adentra a casa dele, ele morava com a mãe, esse farmacêutico. Ele brada para a mãe, eu estou farto, a senhora é culpada de todos os males da minha vida. Não suporto mais essa minha vida infeliz. Saia da minha frente. A mãe era uma velhinha, longe de agastar-se, tomou-lhe pelas mãos e disse, com brandura, venha cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei da extensão de seus sacrifícios por mim. Reconheço e tem razão em lamentar-se. No entanto, tenhamos ânimo. Lembremos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Veja, naquele momento, a mãe, proferindo aquelas palavras com tremendo carinho, com tremendo asseio para o filho, ele desarma o filho. E o filho diz, tá bem, mãe. E ali, a projeção, diz Neio Lúcia, a projeção destrutiva do ódio morrera. Afinal, ali dentro do lar humilde, diante da força infalível, que era o sublime amor. Então, meus amigos, a arma infalível não é o ódio terreno. A arma infalível não é a palavra dita na hora errada, ríspida, violenta. A arma infalível é o amor. Esse que Jesus nos clama no estudo do Emmanuel, esse que Jesus nos clama a ter nas palavras de vida eterna, nas palavras que nós levaremos como ações nas nossas almas, dentro dos nossos corações, para sempre, daqui para diante. Nessa nossa curta explanação, esperamos ter trazido algo que tenha acalmado os corações de quem precisava e trazendo a meditação, porque o Evangelho de Jesus é proposta, meus amigos. O Evangelho de Jesus é sempre uma proposta para que nós pensemos a respeito da vida. O amor está dentro da gente, basta que nós brilhemos. Por isso disse Jesus, brilha a vossa luz, vós sois deuses, vós sois sal da terra. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês, que Deus os abençoe, Jesus sempre no leme. Fique em paz, um ótimo sábado, um ótimo final de semana.